agora a gente tem um painel, já estamos montadinhos aqui, ok. O nosso painel vai falar sobre pandemia e sinistralidade, impactos na saúde suplementar. Então, eu convido ao palco o CEO da Unimed Curitiba e gestor de TI, Rodrigo Scrocaro Ravaglio. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, por favor. A gente já vai trazer os microfones. Na sequência, a gente vai chamar o especialista em saúde suplementar e ERP, Rodrigo Barbieri. Seja também bem-vindo ao palco. E para fechar o nosso painel, gostaria de chamar o gerente de produtos na Philips, Edney Balduino. Seja também muito bem-vindo. Antes de começar, a gente faz um teste com os microfones. Vamos lá, tá tudo certinho? Vamos ver. Teste. 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 Edney? Teste. Ok. Bom painel. Obrigado. Bom, uma satisfação compartilhar o nosso conhecimento aqui pela saúde suplementar durante o evento, compartilhar o nosso palco aqui da palestra com o Rodrigo, da Unimed Curitiba, e também com o Edney. Obrigado pela atenção de todos. Então, agora nós vamos fazer um paralelo dentro aí da questão da saúde, falando com foco mais no cenário nacional, a nível Brasil, que é a saúde suplementar. Então, nós temos aí diversos players nesse mercado, inclusive os hospitais, as clínicas, que compartilham com diversos stakeholders, inclusive as operadoras de plano de saúde. Então, nesse mercado da saúde suplementar, nós temos... Nós temos, então, diversos players dentro da saúde, né? Então, que são os nossos beneficiários. Então, as operadoras de plano de saúde, hoje, dentro do cenário nacional, a nível Brasil, cobrem uma parcela grande da nossa população, que são 693 operadoras de plano de saúde em diversas modalidades. Então, operadoras de cooperativas médicas, medicina de grupo, autogestão. E cobrem aí essa população assistida pelo plano de saúde de 49 milhões de beneficiários, em torno aí de 25,7% da população. Então, hoje, em termos de cenário nacional, é uma grande ascensão, né, do plano de saúde em termos de crescimento e vontade da população em ter um plano de saúde privado para complementar a sua saúde, ter acesso a hospitais, clínicas e tecnologias de última geração, de ponta, na saúde. Dentro desse cenário, né, nós temos um ecossistema que conecta a nossa parte da operadora de plano de saúde dentro desse complexo ambiente. Então, nós temos diversos hospitais, como eu comentei, clínicas, os nossos beneficiários, que ao mesmo tempo são pacientes dentro de hospitais, clínicas e serviços assistenciais, e todos esses dados, eles, por vezes, se encontram desfragmentados, né? Então, a nossa missão como provedor de tecnologia é conectar todo esse ambiente e prover soluções para a gestão de operadoras de plano de saúde também. No meio de todo esse cenário, nós temos a Agência Nacional de Saúde, que regula o mercado de saúde suplementar. Então, além de todos os desafios, né, de lidar aí com pandemias, com novas tecnologias, as operadoras de plano de saúde precisam cumprir a legislação específica da saúde suplementar. E dentro aí desse ecossistema, ainda temos um grande movimento de mercado que, por vezes, serve como uma estratégia de vantagem competitiva para essas operadoras, para esses players que atuam na saúde suplementar, que é a verticalização do serviço de saúde. Obrigado, Rodrigo.
Nesse cenário, então, de saúde suplementar, a gente teve a plenária ontem da doutora Luana, que ela trouxe para nós qual é a participação da saúde pública quando a gente olha para a pandemia, quando a gente olha para esses últimos 2 anos, tudo o que aconteceu, todo o isolamento social que a gente teve, mas também a saúde suplementar, ela também tem uma participação muito importante nesse cenário. Por quê? Porque 25% da população, como o Rodrigo trouxe, hoje é atendida por um plano de saúde privado. Então, isso significa que não somente o SUS, mas também essas operadoras de plano de saúde são muito procuradas quando existe algum incidente de saúde. Apesar das vacinas, a gente sabe que são fornecidas pelo SUS, mas todos os exames respiratórios e todas as internações, então muito disso foi fornecido durante a pandemia pela saúde suplementar. Isso trouxe para nós 2 cenários. Um cenário onde a população se viu, de certa forma, desassistida e quis procurar por planos de saúde privados. Então, teve um aumento na procura por plano de saúde, do ponto de vista de aumento no número de beneficiários. A gente começou 2019 com cerca de 46, 47 milhões e nosso cenário atual, como a gente viu antes, é de 49 milhões de beneficiários. E também no ponto de vista de sinistralidade, que é um dos pontos que a gente quis abordar hoje também com o Rodrigo, da gente entender, porque durante o isolamento social, uma das diretrizes que foi instituída é que exames eletivos que não tivessem relação com o Covid não fossem realizados durante aquele período mais crítico da pandemia. Então, isso o que aconteceu? A sinistralidade nada mais é que o custo das operadoras. Então, as operadoras têm as receitas com as mensalidades, com as coparticipações, e a sinistralidade é o custo abatido disso. Então, quando a gente teve essa restrição na utilização do plano de saúde, a sinistralidade baixou. Só que quando vem a calmaria, a gente sabe que depois a gente precisa se preparar para o que vem em seguida. Então, o Rodrigo vai desenhar para nós um pouco como que a Unimed Curitiba se preparou para esse cenário, se preparou para o após-pandemia. Então, o cenário que a gente está vivendo hoje e quais oportunidades vocês viram na Unimed Curitiba para se preparar para esse cenário, tanto do ponto de vista de sinistralidade, gestão da carteira de prestadores e profissionais, mas também do ponto de vista tecnológico. Perfeito, obrigado. Queria primeiro agradecer a oportunidade de participar aqui. Gente, controle de sinistralidade sempre foi um desafio no mercado de saúde suplementar. A gente está falando disso agora porque ele está em níveis alarmantes, né? Depois que a pandemia, graças a Deus, passou, ele está em níveis alarmantes, então isso tomou uma proporção muito maior. Mas sempre houve essa preocupação, principalmente no modelo cooperativo, onde é valorizado o trabalho médico. E eu valorizando o trabalho médico, obviamente, eu preciso remunerar muito melhor esse profissional e faz com que o nosso custo seja muito aumentado em relação a outras operadoras de saúde que não são do modelo cooperativo. Bem, a gente já vinha lutando há um bom tempo com esse tema da sinistralidade e a gente entendeu em algum momento que era necessário buscar novos recursos tecnológicos para fazer esse controle. E aí chegou a pandemia. E o que aconteceu na pandemia, né, gente? Todos nós passamos por isso. Graças a Deus, se estamos aqui hoje conversando e podemos estar presencialmente, é porque a gente passou por isso. Alguns de nós tivemos Covid, outros de nós não tivemos, mas foi um período de muita dificuldade. Mas, em termos de negócio, para a operadora de saúde, como foi falado, nós tivemos receita e não tivemos o custo, certo? E, além de tudo, muitos de vocês fizeram contratações de planos de saúde nesse momento, justamente por medo de ser acometido por algum tipo de doença e não ter, às vezes, a cobertura financeira necessária. Muito bem. O que a Unimed Curitiba fez nesse momento? A ANS estipulou fundos obrigatórios, né, para fazer frente aí a um momento pós-pandemia que ninguém fazia ideia do que ia acontecer. A gente não sabia se ia voltar ao normal, se ia ter um pico, se ia continuar baixo, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, a ANS estipulou alguns fundos obrigatórios e a Unimed Curitiba fez uma excelente gestão financeira e fez os seus fundos próprios de reserva, esperando o que estava acontecendo então. Bem, chegou o momento pós-pandemia, né? E aí teve uma outra situação na pandemia que todo mundo passou, que foi aprender a conviver de maneira digital.
E conviver de maneira digital trouxe para nós um novo modelo de atendimento. Porque os beneficiários de Curitiba, elas tinham muita a característica de ir até o lugar, era aquela coisa presencial, o atendimento médico presencial, aquele modelo bem tradicional. E, de repente, na pandemia, nós fomos impedidos de sair de casa e nós tivemos que modificar o nosso formato de atendimento. Os nossos canais digitais tiveram um aumento, praticamente quadruplicaram o número de atendimentos digitais, nossos canais digitais. Nós tivemos que implantar a telemedicina, que era um projeto que estava acontecendo em uma determinada velocidade e em 3 semanas passou a acontecer naturalmente. Nossos colaboradores passaram a trabalhar em ambiente remoto, também era um projeto que estava incipiente e de uma hora para outra foi instituído com sucesso. Mas agora, pós-pandemia, isso tudo mudou. A gente já entendeu que o nosso beneficiário não quer mais ser atendido da maneira anterior. Então, nós precisávamos buscar novas soluções tecnológicas para fazer frente a esse novo momento. E, por isso, a gente trouxe a Philips para dentro da nossa carteira aí de parceiros, e a gente não considera mais fornecedores, porque, dentro de tudo que foi visto aqui, a gente tem muita crença de que isso que está sendo apresentado é um novo modelo de saúde e nós vamos precisar ir para lá o mais rápido quanto possível. Acho que esse foi o cenário que a pandemia nos trouxe. Exatamente, Rodrigo. E dentro desse cenário, durante e pós-pandemia, se criou, digamos, essa bolha de sinistralidade de procedimentos que estavam represados a níveis eletivos. Então, se deu prioridade ao atendimento de UTI, atendimento de Covid. Isso gerou essa sinistralidade e um aumento considerável no pós-pandemia. Então, essa reserva feita, essa estratégia, ela é muito importante para prever o que vinha pela frente, que estamos aí vivendo em 2022, e dentro do cenário atual das operadoras de plano de saúde, essa despesa assistencial disparou, né? Então, temos aí, se for usar um panorama de longo prazo, mais de 50% de aumento dessa despesa assistencial. Em contrapartida, o aumento do número de beneficiários cresce 2,7%. Então, a importância de controlar esse custo assistencial, de estar contando aí com gestão em saúde, estratégias e software de gestão para controlar todos os processos, todas as regras de negócio e a sinistralidade. Nesse ponto que o Rodrigo tocou, querendo ou não, sinistralidade não é algo que surgiu com a pandemia, né? É algo que realmente ele tem um impacto na receita da operadora. Se a gente for falar em números saudáveis, o número saudável de sinistralidade de uma operadora de plano de saúde, ele fica entre 82% e 85%. Então, assim, a gente falando de margem, já é uma margem pequena que a operadora tem para trabalhar com investimentos e tudo mais. Então, assim, e se isso está de forma descontrolada, cada vez menos a operadora tem dinheiro para investir no futuro, investir em tecnologias, investir e fornecer um melhor atendimento dos beneficiários. Então, a gente fala na regulação e na gestão dessa sinistralidade, mas também nas iniciativas de atenção primária, medicina preventiva e todo esse ecossistema que a gente estava falando hoje, a gente tem falado nos últimos 2 dias, né? Então, assim, isso é uma cadeia quando a gente fala do Health Continuum, né? Então, desse atendimento, esse cuidado contínuo da saúde, de que para a operadora, cada vez mais é importante controlar essa sinistralidade. Então, se eu tenho a minha carteira de beneficiários aumentando, 2,7%, 3% ao ano, eu preciso investir em gestão da saúde. Cada vez mais antecipado, melhor, para que eu tenha cada vez mais controle dessa sinistralidade. Então, Rodrigo, queria que tu compartilhasse com a gente um pouquinho sobre como é que esse ecossistema dentro da Unimed Curitiba, as iniciativas que vocês têm e a importância do software de gestão bem configurado, com a parte de regulação bem redondinha, para te conseguir manter essa estabilidade na sinistralidade e conseguir, então, projetar teus investimentos para o futuro. Perfeito. Pessoal, a maioria que tem plano de saúde, né, contrata plano de saúde particular, nós não vamos nos enganar aqui. Nós contratamos o plano de saúde para que no momento que nós fomos acometidos por uma doença, nós tenhamos a cobertura necessária.
né? Então, nós não teríamos nenhum problema em chamar um plano de saúde de plano de doença, concordam? Então, nós, na verdade, estamos entendendo, depois de tudo isso que nós passamos, que o nosso plano de saúde precisa acontecer. O controle de sinistralidade, ele só vai se dar se nós fizermos valer a máxima de que a prevenção é melhor que a correção. Para isso, nós não podemos levar o nosso beneficiário à doença. Nós vamos cuidar da saúde dele preventivamente, através de serviços próprios, através de uma rede de parceiros bem estabelecida. E para isso, para eu cuidar da saúde do meu beneficiário, o que eu preciso? Eu preciso ter acesso a esses dados, antes dele virar uma doença, né? E não é nada diferente do que a gente viu aqui, e isso já estava no nosso plano estratégico da Unimed Curitiba. Como se tornar um plano verdadeiramente de saúde, onde o nosso beneficiário se sinta cuidado, ou seja, ele me fornecendo os dados da saúde corriqueira dele, eu consiga alertá-lo preventivamente sobre uma possibilidade de doença que ele possa vir a ter, encaixá-lo em programas específicos de serviços próprios e, com isso, a doença não acontecer, ou se acontecer, ela já vai estar previamente mapeada, e isso vai levar com que nós possamos negociar melhor com os nossos fornecedores, nossos parceiros, e levar esse custo que novamente, né, o custo da prevenção é sempre menor que o custo da correção, ele caia a valores adequados, talvez até abaixo desse que você falou. Para isso, gente, não existe maneira de fazer senão com o uso de tecnologia. A saúde hoje está no nosso telefone, está no nosso celular, está no nosso pulso, nossos smarts, e a gente precisa transformar isso em dados úteis para cuidar da saúde das pessoas junto com a tecnologia. Não existe meio de fazer isso senão pela tecnologia. É isso que nós acreditamos. Exatamente, Rodrigo. E aí a gente chama esse ecossistema, né? Temos rede credenciada, temos os médicos cooperados, a rede direta, a rede indireta, o sistema, falando propriamente de Unimed, o sistema de intercâmbio, que são dados complexos que não se conectam. E muitas vezes há repetição de um exame, um diagnóstico tardio, de dados que poderiam estar na mão, né? Tanto do IEMAR, do PEP, lá na rede credenciada, no hospital terceiro, como na rede verticalizada dentro da Unimed. Então, se fala muito em interoperabilidade, dados de registro eletrônico de saúde, e a tecnologia é o que é necessário, investimentos, para conectar esses dados. Então, dentro desse ponto de vista, do que nós vimos, inclusive em outras palestras, quando se tem uma relação de fonte pagadora, no caso a operadora de plano de saúde, provendo o serviço do plano de saúde ao seu beneficiário na rede de atendimento, seja um hospital, seja uma clínica, esse atendimento tem que ser adequado. Então, foi muito do que nós vimos em diversas palestras aqui, desse plano do cuidado, de investir em tecnologia dentro da instituição de saúde. Para quê? Para que o atendimento seja mais assertivo, tenha uma eficácia muito maior e um período, né, de tratamento talvez mais curto, com estratégias de deshospitalização, estratégias de atendimento de home care. E isso tudo é muito importante para mudar essa cadeia de valor, onde hoje a gente remunera modelos por utilização. Então, fee for service, modelos que estimulam o gasto desordenado por vezes. Então, é inverter isso para uma rede de valor, uma remuneração baseada em eficiência. E aí nós precisamos ter a nossa rede de hospitais, os nossos players dentro da saúde suplementar, que são os prestadores de serviço, também aptos e capacitados a prestar esse atendimento de qualidade. Pegando essa tua fala, Rodrigo, Rodrigo Barbieri, né? São dois Rodrigos. A gente olha para esse cenário, a gente sabe que hoje um dos grandes desafios das operadoras é controlar a rede credenciada, seja ela direta ou indireta. Obviamente a direta, no caso das Unimedes, existem os médicos cooperados, as clínicas e hospitais cooperados, então eles fazem parte da cooperativa, a gestão financeira é muito mais fácil. Mas assim, a gente também tem a rede credenciada indireta, que são os prestadores que lá na ponta, as clínicas de imagem, os laboratórios, eles querem faturar, a gente sabe bem disso, né? Para a operadora, o que é custo,
para as clínicas e hospitais credenciados são receita, pura receita. Então, assim, nesse contexto, eu sei que a Unimed Curitiba ela tem várias iniciativas. Quando a gente fala de verticalização, essa gestão ela fica muito mais clara porque tu acaba atuando das duas pontas. Então, quanto mais qualidade no teu atendimento, com menor tempo e menor custo dentro do hospital, isso significa menor sinistralidade dentro da operadora. Então, quanto mais tu consegue abraçar esse teu beneficiário, desde quando, enquanto ele é beneficiário, mas também quando ele é paciente, isso para ti vai te dar um ganho operacional muito grande. Então, se tu tiver para compartilhar com a gente, como é que hoje não todo o ecossistema, mas assim, como que é a atenção que a Unimed Curitiba fornece hoje para esse beneficiário que em alguns momentos também é paciente? Para nós, essa questão da verticalização, sempre ela vem à tona, né? Parece muito simples. Se o meu maior custo está no meu prestador, eu construo um hospital e eu passo a ser o meu próprio prestador. Isso funciona, mas funciona dependendo do contexto onde está se inserindo essa ideia. Você fazer um hospital numa região com poucos hospitais e com um número reduzido de beneficiários, resolve o teu problema. Se você está falando de uma região aí que tem, no caso de Curitiba, aí 2 milhões de habitantes, coisa parecida, com uma rede de prestadora extremamente vasta, e traduzindo aqui para o mundo de São Paulo, que é 10 vezes isso, a questão da verticalização precisa ser estudada com muito cuidado, porque senão você simplesmente vai ter todo um custo que nós todos sabemos que não é pouco para construir um hospital, e esse hospital ele não vai conseguir atender toda a tua demanda e você vai ter que fazer uso da rede prestadora da mesma forma. E aí você acaba tendo um concorrente com a tua rede prestadora e isso prejudica relacionamentos. Então, a questão da verticalização ela precisa ser muito bem estudada. A Unimed Curitiba ela tem iniciativas de verticalização em determinadas especialidades. Também tem parcerias com os prestadores, e a gente acredita muito no conceito de parceria, porque a saúde não acontece sozinha, nós não conseguimos atender tudo sozinho, assim como o prestador também não consegue. Então, nesse quesito, nós sempre vamos acreditar e vamos apostar em parcerias, para que, reduzindo um pouco essa relação, né, do prestador querer ganhar e a minha sinistralidade ser abatida por isso, vamos tentar equilibrar um pouquinho esse jogo para que as coisas aconteçam e fiquem boas para todo o ecossistema. É muito claro de ver em algumas especialidades, cito, por exemplo, pediatria na região de Curitiba, onde nós temos o Hospital Pequeno Príncipe, que é referência nacional na tratativa de crianças, né, na questão de pediatria. Existe uma carência dele em atender, ele não consegue fazer frente a todo atendimento. Então, neste caso, nós apoiarmos uma verticalização no hospital pediátrico é de interesse mútuo, aí vale a pena. Mas, de repente, em outra especialidade, não é necessário. Então, a gente precisa estudar muito essa questão da verticalização, o contexto onde ela está inserida. Isso é muito importante para que o ecossistema de saúde do local permaneça saudável para todos. A Unimed Curitiba tem iniciativas de verticalização em determinadas especialidades, mas também tem parceria com prestadores. E a gente acredita que é muito nesse caminho que a coisa vai andar. Excelente. E fazendo um paralelo com a questão de promoção à saúde, iniciativas de medicina preventiva e atenção primária e a verticalização, é muito importante esse olhar, de olhar a sua região geográfica, verificar quais são os recursos disponíveis para, então, se posicionar como um investidor de um recurso próprio, por exemplo. E, dentro desse cenário, temos aí as duas estratégias que, para diversas operadoras, é um fator de vantagem competitiva. Então, vai muito do entendimento, né, da gestão, das soluções de tecnologia, de prover esses dados e você poder fazer esse tipo de avaliação. Se realmente vale a pena investir em determinado recurso, enfim, um laboratório, um CDI, até mesmo um hospital ou em especialidades. E dentro desse cenário tecnológico, a gente precisa ter esses dados normalizados e estruturados. Então, o software de gestão ele traz esse nível de gestão
para um outro patamar, onde, de fato, você passa a controlar essas variáveis e estar, de fato, podendo decidir baseado em dados e não na base do achismo, né? Então, na saúde, a gente não tem tempo a perder. Nós precisamos otimizar os recursos e também ser assertivos nos negócios, porque, como a gente viu, a operadora ela precisa manter a sua lucratividade, porque a base de receita é a venda de plano de saúde, e tem que controlar essas variáveis que são as despesas assistenciais, seja numa rede verticalizada, seja num investimento de equipe multidisciplinar para a promoção à saúde, onde o foco, de fato, é a melhoria para o paciente, é a melhoria para o beneficiário, que é a razão de ser, né, desse plano de cuidado, dessa gestão de saúde. Sim, pegando esse gancho, Rodrigo, na questão da emergência, né? A emergência na gestão de dados, a emergência de ter um atendimento melhor para os beneficiários, a emergência de fornecer uma saúde mais adequada, para que a gente depois, no final, tenha que os resultados não sejam somente financeiros, mas que também sejam numa melhor qualidade de vida para os beneficiários. Nesse sentido, a gente vê, pensando na linha do que aconteceu na pandemia, como a gente já comentou, trazendo aquela fala de que as operadoras de plano de saúde estão num cenário extremamente regulado. A gente tem a ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que dita todas as regras, ou praticamente todas as regras. E nesse cenário eu trago uma outra carta para a mesa, que é essa ampliação do rol de procedimentos, ou esses novos decretos que acontecem dizendo que, além do rol, se o beneficiário tiver uma indicação médica, ele pode também fazer tratamentos especializados, com medicina comprovada, obviamente, mas que isso também vai aumentar o custo de operação das operadoras. Então, com essa expansão do rol, cada vez mais as operadoras precisam ter uma rápida decisão, uma rápida gestão de dados, um rápido controle dessa rede credenciada e de tudo que a gente tem falado. E aí, para a gente fechar, eu queria que comentasse rapidamente assim, como é que a Unimed Curitiba está se preparando para o futuro, com registro eletrônico de saúde, com dados preditivos, com algoritmos, como é que vocês estão olhando para o futuro? A tecnologia vai precisar nos ajudar, como já tem nos ajudado, né? Existe repositório eletrônico de saúde do Grupo Unimed, existe repositório eletrônico de saúde centralizado da Federação do Estado do Paraná, por exemplo. Mas o que a gente precisa e quer fazer é a aceleração digital na velocidade que é necessária no momento, né? Então, a gente precisa trabalhar muito na questão de analytics, é onde a gente está se esforçando muito nesse momento. Nós tomamos a decisão de trazer a Philips como parceira nesse momento, porque a gente acredita que é preciso um parceiro com este tamanho, com essa envergadura, para nos apoiar nessa decisão. E o que nós precisamos é que o que foi falado aqui, né? O paciente, ele tem que se empoderar da saúde dele. E é isso que a gente vai assistir daqui para frente. E para fazer frente a isso no controle de sinistralidade, nós realmente vamos precisar de ter esses dados consolidados, com uma jornada do paciente muito severa, muito rápida, muito ágil, e trazendo todos esses resultados para uma mesa de uma maneira rápida, para uma tomada de decisão que leve a cooperativa a ter o resultado que ela precisa financeiro para se manter no mercado, mas que principalmente leve para o nosso beneficiário a sensação de que está sendo cuidado e que aquele investimento que ele está fazendo na saúde dele vale muito a pena. É isso que a gente sempre vai querer, o nosso beneficiário sendo bem atendido. É isso. Excelente. Isso. Obrigado. Agradecer a oportunidade da gente falar de saúde suplementar, trazer um pouco para vocês a visão de como o nosso produto Tazi para operadoras de plano de saúde hoje é reconhecido pelos nossos clientes como um parceiro e um parceiro estratégico, tanto para fornecer as soluções para o cenário atual, mas também pensando no futuro, na questão dos algoritmos e tudo mais. Então, agradecer Rodrigo, que veio hoje de manhã de Curitiba para cá, acordou bem cedinho. Obrigado pela participação, Rodrigo Barbieri, e obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado. Innovation and you, Philips.